Olá, boa noite. Esse vídeo é sobre química e é sobre diagrama de Pauling. A gente começa aprendendo que no núcleo nós temos prótons e nêutrons e em volta nós vamos ter os elétrons, né? Também já aprendemos que Z é igual ao número atômico e que esse número atômico Z é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Então, nós temos que o número atômico é igual ao número de elétrons. E na tabela periódica, nós encontramos esse número atômico, onde? Acima da sigla do elemento químico. Então, vai ter lá o quadradinho do hidrogênio, acima dele vai ter o nosso número atômico, tá? Esse número atômico vai ser importante para as atividades abaixo, quer dizer, para entender o que nós vamos passar a explicar abaixo, porque nós vamos ter que saber sempre o número de elétrons, para saber como que a gente vai distribuir esses elétrons nas camadas, certo? E aí a gente... Ih, um bichinho aqui. Então, aqui a gente também aprende que as camadas, ou seja, ali está o nosso núcleo, e aí nós primeiro aprendemos as camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Camada K vai ter 2 elétrons, L 8 elétrons, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8, tá? São os níveis de distribuição dos elétrons, tá? Eles são as camadas, também chamados de níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7, certo? E além desses níveis, né, dessas camadas, nós vamos ter aqui, como se pudéssemos colocar aqui, uns subníveis, né? Cada camadinha dessa vai ter alguns subníveis, dependendo do tipo de camada que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é como se fossem subníveis aqui para distribuir o valor que nós temos aqui na camada, tá? E os tipos de subníveis, né? Nós vamos ter o subnível S, que vão ser 2 elétrons, que ele comporta até 2 elétrons, né? O P, que comporta até 6 elétrons, o D, que comporta até 10 elétrons, e o F, que comporta até 14 elétrons. E aí, sabendo isso, a gente vai montar agora o diagrama de Pauling, que é para aprender a como distribuir esses elétrons, tá? Então, continuando, aqui nessa página a gente vai distribuir bem devagar, né? Entender como é que a gente monta esse diagrama, né? Aqui nós temos os subníveis, de novo, que eu passei para essa página, na S, que contém até 2 elétrons, o P, o D e o F, certo? Cada um tem um número máximo de elétrons. E aqui as nossas camadas, né, ou níveis, 1, 2, 3, né, cada um aqui, botei aqui a quantidade que elas têm que ter de elétrons. Não sei se está desfocando, acho que agora melhorou. E aí a gente começa aqui a colocar os subníveis. Ou seja, se a camada K ela tem que ter 2 elétrons, ela só vai ter... Aqui a gente começa por 1, porque é o do nível, né? Nível 1. E a gente vai ter o S, né? O S, que é 2. Ok, então a gente já tem, ó, 2. Então só tem esse mesmo. Aí vamos para o próximo, né? Aí o nível 2, nós vamos ter o S, que é 2 elétrons, né? Mas a gente tem que ter 8. Então, a gente não vai ter só o S, a gente vai ter também o P. Continua aqui 2, que é do nível 2. E a gente coloca o P aqui também, certo? E aí, aqui a gente vai ter 6 desse e 2 desse. Vou até botar aqui de lápis, é porque eu não quero botar de caneta, que depois eu quero usar isso daqui para um outro exercício. Ó, a gente tem 2 aqui 2... E aqui são 6 elétrons, né? Aqui a gente já fez 8. Ih, a cachorra vai ser ótima agora no vídeo. Tá, voltando aqui. Ó, então vamos lá. Estamos já no terceiro nível. Então, vamos botar aqui 3 de terceiro nível, certo? A gente começa de novo com S, 2 elétrons, mas a gente tem que ter mais.
Então, a gente vai aqui 3, o P. A gente já tem quanto? 6, 7, 8. A gente tem que ter mais, né? A gente tem que ter 18. Então, a gente vai ter outro subnível aqui, né? O 3, porque a gente tá no terceiro nível. E nós vamos ter também o D aqui. Porque o D ele tem 10 elétrons. Ó, vamos colocar de lápis aqui, que depois a gente vai ter que usar isso aqui para um outro exercício, ó. Então, a gente vai ter 10. Esse daqui é 6, né? Que é o P. Subnível P, subnível S, 2. Ó, a gente conta aqui 10, 16, 17, 18. Beleza, 18. Então, tá certinho. Vamos para o quarto nível, ó. Quarto nível, a gente vai ter os subníveis S, depois o subnível P. Esse é bem grande, ó, porque é 32, ó. A gente vai ter aqui, 4 é do nível que a gente tá, né? Aí a gente vai ter o subnível D também. Até aqui a gente tem 18, né? Mais o subnível F também. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4F. Então, colocando aqui de lápis, o F vai ser... É o número máximo que ele pode atingir, tá? Ó, 14. Esse daqui é o 10. Esse daqui é o 6. E esse daqui é o 2. Beleza? Então, ó, 14 com 10 dá 24, com 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 com 2, 32. 32, ó, tá formado aqui a nossa camada, né, o nosso nível 4. Então, vamos para o nível 5, que aí você pode observar que se ele aqui também tem 32, é só a gente repetir o de cima, certo? Porque vai ser a distribuição para 32. Então, a gente vai ter o subnível S, sempre com 5, porque agora a gente está no nível 5. O subnível P a gente também vai ter. A gente vai ter o subnível D. E a gente vai ter o subnível F. Pronto. Então, mesmo número lá, 14, né? 10, 6 e 2. Beleza, agora vamos continuar. A gente tem aqui a camada P, que ela tem 18, então a gente pode copiar ela dessa daqui, ó, da M, que vai ser a mesma coisa. Só que aqui o número do nível é 6, mas ela também vai ter o S, também vai ter o P e o D, né? Porque ela tem que dar 18, então ela vai fazer o D é 10 elétrons, o P vão ser 6 elétrons e o S 2. Então, 10, 16, 17, 18. Ó, 18, perfeito. Agora, vamos para a última aqui, que é a camada Q, que é o sétimo nível. Sétimo nível é 8 só, então só vamos ter, ó, o S, que é 2, e o P, que é 6, né? Vou botar aqui de lápis. 6 aqui e 2 aqui. Perfeito, né? Ó, voltando aqui, acho que esse vídeo tá ficando longo, né? Mas tá sendo bem lentozinho pra entender bem. Ó, agora a gente vai colocar umas setas inclinadas dessa forma, ó. Tô botando aqui de vermelho. Ó, aí você vem fazendo assim. Então, essa primeira seta só pegou um, esse também só pegou um, esse daqui já pega 2, ó. Esse aqui também só pega 2. Esse daqui vai pegar 3. Tá? Esse daqui também. Esse daqui, ó, pega muitos, hein? Pega 4. E esse daqui pega só 3, tá? Essa é a estrutura, ou seja, como se fosse a ordem pela qual você vai distribuir, tá? Você vai começar a distribuir aqui, aí dessa seta você continua pra cá, aí daqui você vem pra cá, daqui você vem pra cá, entendeu? Sempre nessa ordem das setas, tá? Eu vou apagar esses números de lápis pra gente fazer um exercício aqui, ó, Z igual a 75. Aí eu vou só apagar aqui pra gente poder ir colocando bem aos pouquinhos.
Ó, apaguei aqui, né, a quantidade máxima, porque aquilo é uma quantidade máxima de cada subnível, tá? Aí agora a gente vai distribuir, a gente tem um exercício dizendo que é um elemento, não, nem sei qual é o elemento, mas isso não importa aqui pra gente no momento, é mais para aprender a fazer essa distribuição. Mas o elemento, ele é um elemento de Z, de número atômico 75. Então, o número de elétrons dele, né, a gente bota aqui embaixo, elétrons igual a 75, certo? Esses 75 aqui, a gente tem que distribuir aqui no diagrama de Pauling. Aí a gente começa por aqui, ó. O subnível S, ele dá para colocar até 2 nele. A gente começa aqui. O que eu gosto de fazer? Que eu gosto de tudo devagarzinho, vai contando mesmo nos dedos e tal. Aqui a gente já tem 2, ok. Aí a gente vai somando, ó. Aí passa para o próximo. Aí a gente botou 2 aqui. Então, a gente já vai ter quantos? 4. Aí aqui a gente vai colocar, começa por esse aqui, tá? É sempre daqui pra cá, desculpa. Ó, aí o P tem 6. Como a gente é 75, a gente pode até botar esse próximo aqui, que com certeza ainda falta bastante, né? A gente tá em 4, mais 6. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Temos 10 até aqui, 11, 12. Então, até aqui nós temos 12, tá? Nós precisamos distribuir 75, então vamos continuar. Ó, outro P aqui que dá 6 e outro S que dá 2. Então, 12 mais 6, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nós temos 20 até aqui. Beleza, vamos continuar. O D, ele dá até 10. Então, vamos botar 10 aqui. O P é 6 e o S é 2. Então, 20 com mais 10, 30, mais 6, 36, 37, 38. Temos 38, ainda falta bastante para 75, né? Ó, aqui nós temos aqui outro D que é 10, outro P que é 6 e outro S que é 2. 38 com mais 10, começa daqui, né? 38 mais 10, 48, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54. Aqui 54, 55, 56, 56. Vai contando no dedo mesmo, para poder ficar certinho. A gente está chegando lá aos 75. Se não precisar contar no dedo, se já souber de cabeça, ótimo. Mas o importante é que tenha a resposta certa. E o F aqui, ó, o F já é um montão, ó, que o F é 14. A gente está lá no 56, ó, tá quase chegando, em 56, vou fazer continha aqui, hein? 56 mais 14. 6, 7, 8, 9, 10... 5, 6, 7. Já estamos em 70 já, ó. Aqui já estamos em 70. Ok, a gente precisa de 75. Esse D aqui, ele vai até 10, não é isso? Se aqui, até esse aqui, a gente está em 70, ali na minha continha, ó, 56 mais 14, né? Aqui a gente está em 70. Então, esse daqui a gente só precisa colocar o 5, certo? Porque aqui a gente fecha 75. E aí, a gente termina a nossa distribuição assim, tá? Se você for colocar, a questão está pedindo a distribuição de Pauling, né? Você vai colocar tudo isso daqui nessa ordem, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, veio para cá, ó, 4D10, 5P6, 6S2, vem para cá, 4F14 e 5D5. Termina aqui a sua distribuição, tá? E aí, tem duas perguntas que podem ser feitas, tá? Podemos perguntar, ó, a camada de valência. Aí, a gente vai analisar o que a gente usou até a última camada. Então, a gente usou a camada O? Usamos, ó. Tem aqui a distribuição na camada O, certo? Mas usamos também a camada P? Usamos, porque aqui, ó, tem essa distribuiçãozinha aqui, ó, que é da camada P, certo? Então, a gente chegou a usar a camada P. Usamos a camada Q? Não. Ih, borrou aqui, calma aí. Tá, focou. Ó, usamos a camada Q? Não, ó, tá vendo? Aqui não teve distribuição nem aqui. Então, essa não é a nossa última camada. A nossa última camada é essa daqui. Então, a nossa camada de valência é a camada P, certo? E ela tá tendo quanto de distribuição? Ó, o dela... O que tem na camada de valência, só o que tem, certo? É esse subnível aqui, certo? 6S2. Então, quantos elétrons teriam na camada de valência?
2 elétrons, tá? Que seria na última camada. 2 elétrons na camada de valência, que seria a nossa última camada. Agora, também tem uma outra pergunta que costuma ser feita, que é o subnível mais energético, ou seja, quantos elétrons tem no subnível mais energético. E aí a gente já vai pela ordem da seta, pegando o último da nossa distribuição. Então, a gente vem pela ordem da seta, tudo direitinho como eu tinha explicado, e o último foi esse daqui, que eu até circulei ele. Então, o subnível mais energético vai ser o 5D5. E quantos elétrons tem no subnível mais energético? 5 elétrons. Né? Isso é o que a gente responde aí para as questões, certo? Lembrando que aqui, nessa questão, essa camada de valência ela ficou só com um subnível, tá? Mas, por exemplo, se ela tivesse sido com outras distribuições aqui, a gente teria que somar os elétrons, tá? Vamos dizer que ela tem 2 distribuições, teria esse e esse. Aí, para responder quantos elétrons, teria que somar os elétrons, tá? A gente está falando aqui de camada de valência, então é a camada inteira. É o P todo, o que foi distribuído para ele, tá? É claro que ele pode chegar a 18, mas nessa distribuição, ou seja, nesse elemento químico, a gente só teve essa distribuição aqui de 2 elétrons, tá? Então, por isso, 2 elétrons. Se tivesse um pouquinho mais, aí a gente teria respondido somando os subníveis, tá? Eu acho que diagrama de Pauling é isso. Vou fazer um outro vídeo.